Ok, vamos a essa aula. Essa aula basicamente nós vamos desenvolver um algoritmo chamado Bubble Sort para ordenação. Não vem muito ao caso que tipo de ordenação é. Não é dos melhores algoritmos, ele tem seus problemas de lentidão, ele tem um monte de defeitos. Mas é um algoritmo bastante interessante porque ele é simples e o objetivo nessa altura agora é tentar desenvolver em vocês a habilidade de lógica para vocês pensarem em como fazer as coisas quando eu quero algo definido. Quando eu quero ordenar um número, o que eu faço? Eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. É criar mais que uma maneira para fazer. Curiosidade, por que chama Bubble Sort? Porque os números menores, pelo jeito que o algoritmo é feito, eles vão subindo na tabela, como bolhas na champanhe, ou qualquer coisa desse tipo. As bolhas vão subindo até chegarem à tona, até chegarem no ponto mais alto. Então, se você tiver um número pequeno, você está ordenando ascendente, se tiver um número pequeno que está de 1000 posições, você tem um número pequeno na posição 900, a cada looping que tem, ele vai subindo uma posição até ele chegar à tona entre as primeiras, ou até a primeira, se por acaso ele for o primeiro a ser colocado. Por isso que se chama Bubble Sort. É a ideia da bolha da champanhe subindo pela água, pela champanhe provavelmente dito. Uma ideia meio bunda, mas de qualquer forma, ficou bacana. Eu gosto de contar essa historinha, que é bacana como historinha. Por hora nós vamos parar a coordenação. Provavelmente a próxima aula eu vou explicar como é que se define tipos, e esses tipos podem ser agregados de outros tipos e para isso. Agora vamos pensar numa coisa. Nós estamos falando de ordenação. Qual seria o jeito de ordenar o melhor? Um algoritmo bacana para ordenar. Bom, eu tenho uma tabela ordenada. Ela está ordenada, ascendente, bonitinha. Aí eu quero inserir um valor. Aí apareceu um valor novo para inserir. Qual é o jeito mais fácil de eu localizar onde fica o lugar que eu tenho que inserir? E eu consigo inserir? Como é o jeito mais fácil de inserir? Pensa numa coisa chamada lista ligada e pensem numa coisa que se chama busca binária. São duas coisas mais ou menos sofisticadas. Não são muito sofisticadas não, mas que existem, que podem fazer. Eu tenho tudo ordenado e eu sei que o meu novo dado vai entrar aqui. Imagina, eu tenho esses 4 números ordenados. Eu sei que eu não sei onde meu novo dado vai entrar, mas eu vou buscar. Eu pergunto, esses dois daqui da ponta, o dedo indicador e o dedo mindinho, são os dois da ponta. Eu pergunto, o meu número é maior que esse e menor que esse? Tá, então, eu corto no meio. Aí eu pergunto, o meu número é maior que esse, menor que esse? Então ele fica aqui no meio. Em vez de eu fizer 4 perguntas, aqui eu tinha 4 dados, eu só fiz 2 perguntas. A princípio da coisa. Na verdade, você faz as perguntas para localizar a posição bem menos do que você precisa. Para 1000 dados, na verdade, você faz 10 perguntas, 10 ifs para localizar em que posição que está. Para 2000 dados, você faz 11. Para 4000 dados, você faz 12. Só para vocês terem uma ideia disso. Você vai dobrando o número de dados e você vai dobrando o número de dados e você vai acrescentando 1 a cada vez que você dobra. Uma tabela de 1.000.000 de dados, isso aí é excelente para você localizar. Nós vamos falar disso provavelmente depois que eu falar do TypeDef. Deve ser a ordem mais lógica para fazer. Outra coisa, eu fiz a inserção sem explicar direito,
que eu falo, eu sempre faço, gravo e depois eu dou uma assistida em tudo, tiro aquilo que for bobagem, que dê para editar para tirar bobagem, mas aqui aquela parte de que eu coloquei o time, existe uma função que está no include time.h chamada time. O que essa função te entrega? Ela te retorna quantos segundos aconteceram desde 1 de janeiro de 1970. Se eu não estou enganado, 0 horas de 1 de janeiro de 1970. Se você pegar no começo do programa, ler esse tempo, e no fim do programa você lê esse tempo de novo, isso aí em segundos, viu, pessoal? E você lê esse programa de novo, você subtraindo o último do primeiro, você tem quantos segundos demoraram para executar isso. Por isso que eu pude falar que quando nós fizemos uma busca com sei lá quantos, deu 9 segundos, depois deu 30 e depois deu 111 segundos. Porque ele me informa isso, ele guarda o tempo, a quantidade de segundos desde 1970 no primeira variável, na variável início, obtém o tempo desde 1970 em segundos da variável fim e subtrai a fim do início. A subtrai a fim do início é a quantidade de segundos que aconteceu para executar esse programa. É só isso e acabou. Assistam a aula está bem interessante. Mesmo que você não tenha muito interesse em C, mas se interessa em programação, essa aula é muito legal para desenvolver a tua lógica de programação. Muito legal mesmo. Lógica de programação é uma coisa que você precisa desenvolver. Poucas pessoas nascem com ela. Beleza, ok. Assistam a aula, por favor. Bom, vamos falar sobre a ordenação usando Bubble Sort, ou ordenação por bolha, qualquer coisa parecida com isso, que é o que Bubble Sort significa. Bom, para falar disso, como é que é o algoritmo disso? Você pega uma tabela com N números e pega o primeiro número e compara com o segundo. Se o primeiro for maior que o segundo, você troca de posição. Aí você pega o segundo, se foi trocado é um novo, compara com o terceiro. Se ele for maior que o terceiro, você troca de posição. E você faz isso até o penúltimo, porque não dá para comparar o último com o seguinte. Você compara o penúltimo com o último, se for assim, você troca de posição. Se você fizer isso N vezes, no máximo o número de elementos da tua tabela menos 1, você vai estar ordenado. Ou quando você fizer isso e ele já não fizer nenhuma troca de posição, quer dizer que ele já está ordenado. Vamos entender numa tabelinha pequena de 5 posições. Eu chego na tabela que tem 5, 12, 3, 8 e 9. 5 por 12. 5 é menor que 12? Sim. Não troca de posição. Não troca de posição. 12 é menor que 3? Não. Então troca de posição. 3 vem para cá. E 12 vem para cá. 12 é menor que 8? Não. Então troca de posição. 8 vem para cá e 12 vem para cá. 12 é menor que 9? Então troca de posição. 9, 12. Essa é a tabela final depois do primeiro looping. Vamos para o segundo looping. 5 e 3, troca de posição. 3, 5. 5 e 8. 5 e 8. Não troca de posição. 8. 9 e 12.
houve uma troca de posição nessa primeira posição aqui. Faço o teste de novo. 3 e 5 não troca, 5 e 8 não troca, 8 e 9 não troca, 9 e 12 não troca. Então a tabela ordenada é essa aqui. Vocês podem perceber, é um algoritmo bastante simples e bem fácil de implementar. Ele tem alguns defeitos e qualidades. Só para uma curiosidade, se o menor elemento estiver na última posição, você vai ter que fazer esse loop n menos uma vez. A cada vez do loop ele vai subir 1, 2, 3, 4 para 5 posições. Se digamos que esquece isso aqui já foi só para mostrar como é que era. Agora imaginamos que isso aqui está o 9, aqui está o 5. A cada looping que você faz trocando de posição entre o menor e o maior, imagina que aqui está 1, só para ser o menor. O menor dessa tabela com 5 números é 1. A cada looping que faz esse 1 vai subir uma posição. 1, 2, 3, 4. E mais um looping para saber que tudo foi feito, são 5. Então você vai ter um looping comparando a quantidade de vezes o elemento por 5 vezes. É um algoritmo mais ou menos pesado, mas ele tem uma coisa bem legal. Se a tua tabela já estiver mais ou menos ordenada, ele tende a ser mais rápido. Eu vou fazer agora o programa em C, vai ser o mesmo de leitura dos dados aleatórios que a gente fez na aula anterior, e vou fazer o algoritmo de ordenação junto com vocês. Ok, eu já preparei, copiei as mesmas coisas que tinham no outro programa e tirei aquilo que não tem nada a ver porque está na lógica de programação do outro. A primeira coisa que eu preciso é gerar aleatório, mas não vou gerar de 500 mil porque o tempo é muito grande. Gera aleatório, quantidade 15 tá bom. Semente 44444. Quer dizer, já gerei um aleatório com 44 caras. Agora aqui no coisa que eu falei, eu fiz tudo que tinha para fazer. Vamos tirar aqui do release, põe no debug. Salvei a troca posição, porque nós vamos ter que fazer isso até mais vezes, e fiz isso aqui. Ele está reclamando aqui que não tem retorno, então vou colocar um int aqui. Int hat.id. Não vai fazer diferença, porque hat igual, mas vai parar de deixar isso. Nessa posição aqui eu fiz a leitura de todos os dados da coisa. E agora eu preciso varrer N vezes o cara. Bom, primeiro vamos fazer o programa para varrer uma vez. For j igual a 0, ponto e vírgula, j menor que qtd menos 1, ou seja, menos 2, ponto e vírgula, j mais mais. Então vou pegar a tabela e vou varrer da posição 0, que é essa aqui, até a posição 8. E o que eu vou perguntar? Falei besteira. Da posição 0, que é essa aqui, até a posição
1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. É 3. Esse cara aqui tem 5. O QTD é 5. O QTD menos 2 é 3. De 0 a 3, inclusive. Certo? Ou, se vocês preferirem, menor que e QTD menos 1. Vamos fazer menor ou igual para ficar bem claro. Abre chaves e eu vou perguntar. If chama ptr int mais j maior que ptr que faltou o asterisco. Se ptr int mais j maior que, abre, asterisco, abre, muito parênteses, eu vou me perder, eu ponho os parênteses depois. ptr int mais j mais 1. Se tudo isso se o anterior for maior que o posterior, não esquece de botar o asterisco, o que eu faço? Eu troco de posição. Qual é a rotina de trocar posição? Troca posição. O nome é muito bom, viu? Troca posição. Troco posição entre o que e o que? Entre ptr int mais j. Qual que é o parâmetro do troca posição? Botando um parênteses. Sim, tá faltando um parênteses. Troca a posição entre os caras são todos ponteiros, então só preciso botar os dois ponteiros, vírgula, ptr int mais j mais 1, ponto e vírgula. Vamos ver como é que ele vai fazer isso aqui. Vamos executar passo a passo para ver como é que ele está fazendo. Tem os warning aí e depois eu vou olhar o que esses warnings são. Bom. Aqui no inspeção, o que é ptr int mais j? ptr int mais j é 41. O que é ptr int mais j mais 1? 41 é menor que 18. É maior? Não, não é maior, então ele vai passar direto. Agora o J ganhou mais 1. Aí o PTR int mais J agora é 18.647. E o PTR int mais J mais 1 é 6.334. Ele tem que trocar de posição. Entrou no troca de posição, trocou. Mais uma vez. O PTR int mais J é 18.647. Lembra que ele trocou de posição? O 18.647 apareceu de novo.
E o J mais 1 é 6.400, ele não tem nada para fazer. Agora, o PTR int mais J é 26.500 e o PTR int mais J mais 1 é 19.169. Ou seja, tem que trocar de posição. Trocou de posição. Bom, parece que está correto. Não tá. Probleminhas. Como eu falei, o sistema está fazendo correto. Ele terminou, não tem mais o que fazer quando ele não tiver mais nenhuma troca de posição. Para isso, vamos criar uma variável booleana. Infelizmente não dá para criar uma variável booleana no C, então vamos fazer com um inteiro mesmo. Inteiro int eu vou chamar de boom entrou, certo? Agora boom entrou igual a 1. Lembra? 1 é verdadeiro, 0 é falso. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Aqui eu venho e faço while bool entrou é verdadeiro, então o while bool entrou é verdadeiro, ele vai ser verdadeiro enquanto ele fez uma troca de posição. Então eu reiniciei, eu pus aqui entrou como verdadeiro para que ele entrasse no while. Agora que ele entrou no while, eu vou colocar bool entrou igual a 0 para ele ser falso. E se ele entrar uma vez aqui dentro, se ele fizer uma troca de posição, quer dizer que ele tem que fazer mais uma vez. Bool entrou igual a 1. Vamos lá, vamos entender o que eu fiz. Eu iniciei o bool entrou como verdadeiro para que ele fique dentro do while. Ele vai ficar dentro do while até o bool entrou é falso. Para cada for que eu faço, para cada varredura que eu faço em todas as variáveis, eu inicio ela como falsa. Se ele entrar uma vez nessa troca de posição, ele vira verdadeiro, ou seja, ele vai fazer na próxima vez. Basicamente é isso que ele fez. Isso aqui, a princípio, deve funcionar para ordenar. Vamos lá ver? Eu vi que tem umas variáveis, tem uns warning aqui que eu...
Vamos ver se ele conseguiu fazer a ordenação. Vocês podem olhar aqui, ó, tá ordenadinho. 41, 57, 05, 6334, 991, 11 mil e tanto, 15 mil e tanto, 16 mil, 24 mil, 26 mil 500, 26 mil 972 e 26 de qualquer coisa. Portanto, ele está fazendo a ordenação corretamente. Ele deu alguns avisos, deixa eu tentar entender. Faltava um return aqui. Aqui ele está dizendo que o PTR-int pode ser nulo. Não pode, né? Porque eu aloquei aqui atrás. Ele quer que eu coloque um cara de segurança aqui, por acaso eu não consiga alocar. Não vou colocar não, porque não existe motivo razoável para que eu não consiga. Existe, claro, eu tentar alocar uma quantidade de memória maior do que pode, mas não faz sentido. Vocês entenderam? O ponteiro PTR-int é conseguido por esse malloc aqui. Eu estou alocando. Supostamente ele é garantido. Se o malloc falhar, ele vai dar um PTR null false. Tá, isso aí. If, tá bom. If PTR, não pode deixar ele satisfeito. If PTR-int igual a null, exit, saiu do programa, 0, ponto e vírgula. Ordenou, vamos aqui, lista de erro, tem dois avisos. Bom, tem uma variável teste, que só Deus sabe para que eu fiz. Pode tirar. E tem uma variável PTR menor. Eu estava usando isso naquela no outro programa. Eu fiz a cópia dele, tirei o que não precisava, mas não tirei tudo. Ótimo, está funcionando. Eu vou fazer agora uma versão executável dele em modo release. E vamos brincar. A gente pode brincar. Eu vou fazer um cara com vamos ordenar uns arquivão mais legal, mais grandão. Executei, tá aqui. Só para gera aleatório, que quantidade? Eu vou fazer aqui 10 mil. Agora eu vou aqui nesse diretório aqui e vou executar.
V, Ctrl V. Aula. Você vê que tá ordenado. Fiz assim de 10.000, tá ordenado. Começa com 3.200. Tá bom, parece bom. Vamos fazer gerar o aleatório não de 10.000, mas gerar de 100.000. 100, 1, 2, 3. Gerei de 100.000. Vamos ver. Vocês percebem que está mais lento, né? Esse cara aqui é mais lento. Mas vamos ver, vamos esperar até. Se for necessário, eu faço um corte no programa. Esse cara aqui que eu fiz, deixa eu fazer um pequeno truquezinho com ele. Vou fazer aqui um grade. Include time.h e eu vou ter um tipo time underline t que eu vou pôr início t início ponto e vírgula time underline t fim ponto e vírgula. Aqui, antes de ler os arquivos, eu vou fazer time t comercial t underline início t underline início ponto e vírgula. E vou colocar depois no final, na última linha do programa, t underline fim, e vou fazer um printf, abre parênteses, vou pôr umas aspinhas assim para ficar barra
barra N, time, porcentagem D, barra N, só para ficar mais separado, para saber, para depois que executar eu ver o tempo que demorou. E vírgula time t underline fim menos t underline início isso aqui convertido para inteiro. Assim a gente sabe quanto tempo demorou. Bom, vamos fazer um geralete aqui mais razoável, vamos fazer um só de 50.000. E vamos executar o aula 22. Estou executando de 50.000, ele vai ser mais rápido, assim a gente tem ideia. Vai demorar 10 segundos, sei lá. Vamos olhar. Demorou 8 segundos. Ok, 8 segundos. 50.000 demorou 8 segundos. Quanto será que ele demora se for 100.000? Gerei. Agora vem aqui. Demorou 8 segundos para 50.000. Se fosse linear, eu acho que esse cara tem uma tendência mais linear do que aquele que a gente fez na outra aula. Então, se deu assim, 100.000 vai dar uns vamos ver quanto vai dar. Deu 30 segundos. 100.000 deu 30 segundos. Vamos fazer a última vez o 200.000. Provavelmente eu vou cortar isso aqui e eu só vou mostrar quando tiver o resultado final. Vamos lá. Como vocês podem perceber, o 200.000 demorou 111 segundos. Ele tem um padrão meio exponencial de
50 mil demorou 8 segundos, 100 mil demorou 30 segundos, umas 4 vezes, e deu uns. Você vê, a cada vez que eu estou dobrando a quantidade, ele está multiplicando por 4 mais ou menos o tempo de demora. Bom, pessoal, a aula é só isso hoje. Valeu, até a próxima aula. Ok.